Mas existe um método que esse não está restrito à academia, e na verdade nem principalmente na academia, mas principalmente nas igrejas, que é o método alegórico. O método alegórico é aquele método onde o entendimento do que está escrito não está preso e não depende do texto e do seu autor. Depende muito mais do intérprete. Então, não importa se o documento foi escrito há 10 anos, 100 anos ou há 1000 anos, porque não é a coisa mais importante identificar quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, o que escreveu, em que circunstâncias escreveu, qual era a intenção dele ao dizer aquilo que disse. O método alegórico, apesar de não negar o aspecto histórico, eles focam principalmente no aspecto simbólico que ultrapassa o texto, e então acaba que fica a critério do próprio intérprete. Esse método é bem popular em nossos dias, porque nós já vivemos, independentemente desse método alegórico aplicado ao tratamento da palavra de Deus, nós vivemos uma época onde o relativismo tem tomado conta da interpretação de textos, e eu vou mencionar uma coisa aqui que você talvez, se está atento ao que está acontecendo hoje no mundo político, você vai logo perceber isso. Mas é aquela ideia de que o documento ele não está preso à intenção do seu autor e nem está preso ao que está escrito. O texto ele está livre, liberto do seu autor, de sua época, para ser interpretado à luz do nosso tempo e do nosso contexto. Então, se você pensar, se você já está, talvez, somente levando para isso, a gente está vendo no noticiário o tempo todo que o Supremo Tribunal Federal do nosso país, que é o órgão máximo, responsável não por criar leis, mas apenas por ser guardião da Constituição, a fim de preservar aquilo que a Constituição Federal intentou fazer. Existe, inclusive, uma série de documentos anexos à Constituição que oferecem contexto para as decisões dos constituintes. Quando eles criaram determinadas leis, eles fizeram aquilo dentro de um contexto. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele é guardião da Constituição, ou seja, ele deve preservar a Constituição. Mas nós estamos vendo, nesse momento, que alguns ministros ele têm justamente uma ideia revolucionária de que a Constituição não está presa ao seu tempo, mas ela precisa ser interpretada à luz do nosso tempo. Então, veja que isso cria um rompimento entre a letra da Constituição e a intenção dos constituintes. E então fica completamente, no final das contas, a critério daquele que é encarregado de interpretar. Então, esse pensamento ele é tão forte em nossos dias que está alcançando a corte máxima da nossa nação. Então, voltando para o aspecto das Sagradas Escrituras, esse método de interpretação, conhecido como método alegórico, ele enfoca em grande medida nesse aspecto que parte de um rompimento do texto e do contexto do seu autor e da intenção do seu autor para se firmar fundamentalmente na interpretação do seu leitor, tá certo? Então, por causa disso, o significado histórico, e muito embora ele não seja completamente desprezado, ele é pouco valorizado, ele é o menos importante, ele é rudimentar. Alguém, para ser considerado uma pessoa de mente avançada, de entendimento bíblico profundo, espiritual, ele precisa sair do ambiente histórico para alcançar o ambiente alegórico. Por causa disso, então, eles valorizam mais o uso do texto em situações atuais do que o seu significado histórico. Então, isso não quer dizer, irmãos, que nós, como cristãos reformados,
nós não reconhecemos que a Bíblia ela tenha símbolos e até faça uso de alegorias. O que é diferente, e não sei se os irmãos e irmãs compreendem isso, o que é diferente é que eu posso estar lendo a Bíblia e lá ter símbolos, lá ter alegorias, lá ter comparações. Isso é uma coisa. Então, eu não posso negar o símbolo que a Bíblia está usando, eu não posso negar a alegoria que o próprio texto está usando. Hein? Uma alegoria é uma história desenvolvida fazendo uso de vários simbolismos para expressar uma verdade básica fundamental. Então, isso a Bíblia está cheia. O que é diferente disso é eu pegar o texto e, na hora de interpretar o texto, eu então aplicar uma interpretação alegórica. Isso é diferente. Uma coisa é o texto conter símbolo, alegoria, e a outra coisa é o texto ter a sua própria mensagem, porém, na hora de interpretá-la, eu, como intérprete, leitor e intérprete, eu faço uso de alegorias para tirar o texto do seu ambiente histórico e, então, aplicar isso simbolicamente. É mais ou menos assim. É como se o Templo de Jerusalém existiu, nós estamos lendo sobre o Templo de Jerusalém, mas, no final das contas, o Templo de Jerusalém não é importante. O que é importante é que Deus constitui para si templos. E aí eu posso usar isso do modo que eu bem pensar. Eu posso aplicar isso a diversas coisas do Antigo Testamento, que tiveram realidade histórica, que tem significado histórico, e que a compreensão dessas passagens hoje, a boa compreensão delas, depende de eu voltar ao seu significado histórico e partir dele para aí, então, eu entender o sentido do texto e aplicar isso à minha congregação hoje. Então, existe essa diferença. Então, a Bíblia conter símbolos e alegorias, e eu, como leitor e intérprete, aplicar símbolos e alegorias àquilo que tinha um significado fixo, certo? Então, o método alegórico, ele faz exatamente isso. Ele, assim como a crítica textual submete o texto a todo escrutínio que qualquer livro submete, então ele rompe com uma abordagem mais histórica e então ele vai aplicar vários outros pressupostos em cima, assim também o método alegórico. Voltando ao ponto inicial, que realmente está por trás disso, e especialmente agora dentro da igreja, nós temos aquilo que nós chamamos de nova hermenêutica. Essa nova hermenêutica é um guarda-chuva mais amplo, hein? Porque a nova hermenêutica inclui, por exemplo, aquele aspecto anterior que eu já mencionei, de relativismo, onde a verdade passa a ser relativa, ela não é estática, não é fixa, não é eterna. E então, só que quando a gente usa o termo nova hermenêutica, a gente está enfatizando mais o aspecto de cultura, a pressão que cultura exerce na interpretação da Escritura. Então, eu vou interpretar a Escritura com base na cultura. Talvez você também já está pensando em algumas coisas, em algumas consequências ou talvez alguns exemplos. Nós, por exemplo, igrejas reformadas do Brasil, nós temos sido igrejas irmãs das igrejas reformadas libertadas da Holanda, que é um grupo de igrejas históricas. Então, grandes nomes surgiram dentro dessa igreja, por exemplo, Abraham Kuyper, talvez você deve conhecer, mas atualmente essa igreja vem sofrendo bastante e abandonando a sua confessionalidade histórica e também as práticas reformadas históricas que elas mesmas legaram para o mundo e também para nós como filhos, porque a missão das igrejas reformadas no Brasil, na década de 70,
ela recebeu missionários vindos das igrejas reformadas do Canadá, também ministros das igrejas reformadas de Holanda. Então, nós somos filhos da reforma holandesa, mas assim como quase todas as igrejas reformadas espalhadas pelo mundo todo, está rompendo laços com as igrejas reformadas libertadas justamente por causa de problemas decorrentes de uma nova hermenêutica. Ou seja, eles abandonaram a interpretação histórica católica, né, aquela interpretação que tem sido adotada pelas igrejas espalhadas pelo mundo todo. Recentemente, eu participei de uma live comemorativa aos 403 anos do Sínodo de Dort, e naquele momento eu mencionei logo no comecinho da live que o sínodo foi um sínodo basicamente holandês, convocado pelo governo holandês, porém a doutrina que esse concílio definiria não era uma doutrina exclusiva das igrejas reformadas da Holanda. As igrejas reformadas, elas entendiam que ela existia dentro de um contexto mais amplo de igrejas de Cristo. E então ela convida representantes das demais igrejas reformadas na Europa, e esses delegados são enviados pelas igrejas, participam do sínodo com direito a voz e a voto, trabalham intensamente no desenvolvimento dos documentos que, no final das contas, sumariza a doutrina reformada acerca da salvação e que ficaram conhecidos como os cânones de Dort. Então, esses documentos expressam a fé católica. Apesar do sínodo, naquele momento, ser um sínodo nacional das igrejas reformadas holandesas, a doutrina confessada ali era a doutrina universal. A doutrina confessada ali foi apoiada e confirmada por igrejas de toda a Europa. Então, veja, essa preocupação de confessar a verdade que está sendo confessada nas demais igrejas de Cristo, que marcou a igreja holandesa no passado, foi abandonado no presente. Porque a igreja holandesa, atualmente, ela realmente está rompendo com catolicidade, tomando decisões arbitrárias, unilaterais. Então, mesmo as igrejas reformadas no mundo todo, chamando a sua atenção para o erro que estão cometendo, elas realmente não querem ouvir mais, ou não querem seguir o conselho das igrejas que estão falando, mas estão seguindo a sua própria metodologia de interpretação, que é uma metodologia na qual a Bíblia está sendo submetida à cultura atual. Então, aquilo que a Bíblia está tratando que é incompatível com a mente da cultura moderna, força, então, uma reinterpretação dessas passagens bíblicas, dessas doutrinas bíblicas, reconfiguração das doutrinas. Isso é o que está acontecendo, infelizmente. Eu estou citando igrejas reformadas holandesas porque está muito mais próxima de nós, eram igrejas irmãs nossas até agora recentemente, e as igrejas reformadas do Brasil estão chegando ao ponto de romper esse relacionamento eclesiástico. Então, tudo está forçando a mudança no texto bíblico. O nosso tempo, a estrutura de pensamento de hoje, a linguagem de hoje, já mencionei esse aspecto por exemplo, o autor e o texto são desconectados, são rompidos, o laço entre eles são quebrados, né, e aspectos da cultura que realmente forçam que as Sagradas Escrituras passem por um tipo de revisão, de atualização, e essas palavras são palavras às vezes usadas mesmo por essas pessoas que querem uma mudança na palavra de Deus.